Boa noite a todos os estudantes da segunda série do ensino médio. A aula de hoje começou, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Na semana passada, nós tivemos uma aula sobre teorias do indivíduo, em que a gente viu uma forma mais abstrata de se ver quem a gente é. Hoje, nós vamos ver as teorias da personalidade, que é uma forma mais psicológica de entender quem nós somos. Então, se antes nós entendemos um indivíduo dentro de uma sociedade, agora nós estamos tratando de uma pessoa com seus valores, aquilo que ela é, sua personalidade, tá? Então, é uma continuação da aula passada. Eu vou começar a apresentar a tela. E eu estou transmitindo pelo centro de mídias também. Então, quem não tem acesso ao Wi-Fi pode também entrar pelo aplicativo sem usar os seus dados, porque a Secretaria da Educação oferece um patrocínio desses dados, tá? Então, estou nesses dois lugares hoje. Bom, essa aqui é a página do Google Classroom, tá? Sejam bem-vindos à sala de aula de vocês. Fiquem à vontade. O que eu vou fazer hoje vai ser feito em duas partes, tá? Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês como vocês estudam nessa sala de aula. Essa aqui é a sala de aula da filosofia, tá? Eu deixei algumas atividades aqui. Como um estudante de filosofia deve proceder para entregar essas atividades? Bom, vamos ver uma a uma. As aulas um e 2, elas são apenas um mapa do nosso curso de filosofia, tá? Aqui vocês não precisam fazer muita coisa. Ele serve para que vocês não fiquem perdidos, como eu ouvi muita gente dizer que está perdido, para que vocês possam se localizar. Então, vejam, por mais que as tarefas tenham que ser entregues agora, e esse é o dever de estudante de vocês, nós temos um ano inteiro de atividades que são feitas para a formação de vocês, tá? Então, vejam, nosso curso ele tem 4 bimestres e ele é dividido em 2 módulos. Quais são os assuntos de filosofia que estão previstos para que vocês aprendam no primeiro semestre de filosofia? É esse módulo aqui, olha. Violência e liberdade, autonomia e ética. Vejam, está a previsão das aulas da semana passada. Essa introdução às filosofias feministas, à iniciação científica, eu decidi deixar para um pouco mais para frente, porque poucos de vocês estão participando. Então, o meu foco vai ser buscar vocês e tentar fazer com que fique o mais fácil, o mais simples possível de ser feito, para não dar muito trabalho, mas que vocês entrem e participem, tá? Então, esse projeto ele foi postergado. Apesar do que no ano passado ele teve bons resultados e foi bem legal. Então, ainda tenho esperanças de colocar esse projeto com vocês. Mas, continuando, o segundo módulo, nós vamos estudar os conceitos de política e de ética na educação filosófica. Então, coloquem-se em perspectiva, entendendo vocês como estudantes que vão fazer a classe de filosofia o ano inteiro, tá? Então, essa é a primeira atividade. É só para vocês entenderem o que eu acabei de explicar. Então, basta vocês darem um visto, certo? Vamos para a próxima tarefa.
Essas atividades, elas são as mesmas que você publicou no grupo? Sim, elas são as mesmas até aqui, teorias do indivíduo, porque essa teorias do indivíduo eu não coloquei no WhatsApp ainda. Ah, tá. Então eu só tenho que fazer essa, né? Porque eu já te entreguei as outras. Sim, sim. E vocês não precisam fazer todas, tá? Vocês fazem de acordo com a organização de vocês. Legal. Continuando, então, eu já deixei aqui como que deve ficar o caderno de vocês e quanto vale cada parte da avaliação que eu faço de filosofia com vocês. Vejam, quando o estudante de filosofia realiza uma leitura normal do roteiro de estudo, sem se tornar um especialista em filosofia, ele coloca o registro da aula no caderno, ele já tem 8 pontos aqui nesse sistema, tá? Vejam, aqui também está o valor de cada questão da tarefa mínima e da tarefa complementar também. Então, como vocês devem fazer? Primeira coisa, vocês vão se sensibilizar aos temas do roteiro, com a leitura e com o registro escrito. Depois, vocês vão aprender tentando realizar esses problemas, essas tarefas. No caso, então, da aula 3 e 4, tem a tarefa mínima, são 3 questões, e 2 encartes da tarefa complementar. Uma é sobre conhecimento e verdade, e outra é sobre felicidade e satisfação. No caso, então, agora, das aulas 5 e 6. Como o estudante de filosofia deve fazer? Da mesma forma. A primeira coisa que vocês devem fazer é realizar uma leitura desse roteiro de estudos, que já é uma autoavaliação, vocês estão aprendendo com isso, e colocar esse registro de estudos no caderno de vocês. Nessa aula de ética e moral, existem 3 questões, 3 problemas para vocês resolverem na tarefa mínima, e mais um dilema ético aqui na tarefa complementar. Eu vou entrar um pouco mais nessa tarefa para que vocês vejam um pouco melhor como fazer esses roteiros. Uma segunda sugestão. Cada uma dessas questões que vocês devem responder de forma escrita, elas fazem referência a um item que está no roteiro. Então, vejam, se você ler o item 1 do roteiro, você vai ter tudo o que você precisa para responder a questão 1. É esse o caminho que vocês devem seguir, que é mais seguro. É uma correspondência, entende? Questão, problema que vocês precisam resolver e o roteiro de leitura, tá? Então, aqui estão as definições de conceitos de ética e moral, tá? Do comportamento humano, do significado das nossas ações. Bom, semana passada eu abri esse roteiro das aulas 9 e 10, que era sobre teorias do indivíduo. Vou repetir. Como o estudante deve fazer para realizar esse roteiro? Primeira coisa, a autoavaliação. Leia o roteiro. Leu? Já são 4 pontos. Coloca no caderno mais 4 pontos
Essa é a parte mais simples e mais fácil de fazer. Ninguém está de fora dessa avaliação. Não precisa ter uma inteligência excepcional para fazer essa parte, entendem? Essa é a ideia. Além disso, nesse roteiro de estudos, existem 3 questões da tarefa mínima que servem para vocês verem se vocês aprenderam mesmo. O que é que eu devo aprender nisso? Essa, essa pergunta que está na tarefa mínima. Entenderam como eu montei essas aulas? Certo. Sim. Legal. Então, tenho nesta aula a tarefa mínima e a tarefa complementar. No caso dessa aula de teorias do indivíduo, basta que vocês realizem a leitura. De novo, é uma autoavaliação. Você leu? Você marca. Sim, já é uma autoavaliação. Isso é importante. É um objeto de cultura que vocês estão tendo contato. Isso enriquece a gente, tá? Bom, então eu expliquei como fazer cada uma das tarefas do curso de filosofia até a semana passada. Para complementar a aprendizagem de vocês da aula da semana passada, eu vou agora, começando agora, terminando até às 7h30, porque hoje nós temos 2 horários de filosofia, fazer uma leitura e uma explicação exemplar. Como assim? O jeito que eu vou ler esse roteiro é um exemplo para que vocês possam me seguir. E se vocês fizerem ao meu modo, ao modo do professor, vocês estarão seguindo o exemplo correto. Só que esse roteiro de estudos, ele não é como se vocês precisassem de mim para explicar cada uma das coisas que estão nele. Esse roteiro foi feito para abarcar a complexidade das aprendizagens que vocês podem ter, tá? Então, cada um tem o seu modo de estudar, isso é legal, isso é válido, e eu só vou mostrar um modo como exemplo, tá? Então, sigam o meu exemplo, tá? O que eu vou fazer é seguir com esse roteiro, é isso. Mas, de modo algum, eu sou algum tipo de ser superior que conhece tudo, não. Certo, então, aqui nesse roteiro das aulas 7 e 8 das teorias da personalidade. Vou repetir. Como estudante de filosofia deve fazer para começar essa atividade? Esse arquivo PDF, que eu mando para vocês lerem, uma leitura corrida mesmo, normal, sem segredo. E depois, você copia o registro da aula no caderno. O registro da aula são essas habilidades e competências que eu já coloquei aqui, tá? Vamos começar, então, pelo registro da aula. Gente, o que eu estou chamando de registro da aula é a última página desse arquivo aqui, tá vendo? Esse é o arquivo principal da aula. Essa parte que eu estou mostrando para vocês é o registro da aula, tá? Aqui indica qual aula é dentro do curso, qual é o assunto e as habilidades e as competências que eu quero desenvolver com vocês. Então, quando vocês colocam isso aqui no caderno, não é uma simples cópia. É uma forma de vocês usarem os seus próprios braços e a sua própria cabeça para desenvolver esses objetivos
que estão na aula de filosofia, entendem? É um instrumento de aprendizagem importante. Vocês já começam com isso, tá? Então, vejam, qual é o nosso primeiro objetivo nesta aula de teorias da personalidade? É identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. Então, eu trouxe a teoria do Piaget, a teoria do Lawrence Kohlberg e a teoria da Carol Gilligan, tá? São essas três. Nós vamos identificar o que tem de liberdade nelas, tá? E a segunda habilidade é desenvolver a habilidade de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia intelectual, que é o que vocês vão fazer na tarefa desta aula, que é muito legal, que é um mapa de valores, é um mapa mental dos seus próprios valores, que é a tarefa mínima e a tarefa complementar, tá? Legal, vamos então começar vendo qual é a teoria da personalidade de Piaget. Esse aqui é o Piaget, ele foi um biólogo suíço e ele começou a analisar o desenvolvimento das crianças, crianças bem pequenas, tá? Que estariam no Fundamental 1, ou no infantil também, tá? Se fossem pessoas conhecidas da nossa escola. Ele começou a ver como é que essas crianças lidavam com as regras de um determinado jogo, como é que elas pensavam sobre si mesmas, quem elas eram, sua personalidade, e como elas viam também o comportamento das outras pessoas, como elas achavam que determinada pessoa agiu certo ou errado. Então, vejam, estou tratando de duas coisas que estão dentro da filosofia. Uma coisa é a psicologia, o nosso comportamento, e outra coisa é a moral, que são aquelas coisas que nós pensamos que são obrigatórias para a gente, tá? Então, qual era a teoria psíquica do Piaget? Ele entendia que o ser humano tinha alguns estágios de desenvolvimento moral. No caso, a palavra que ele usa é estádios, tá? E vejam, são desenvolvimentos hierárquicos. Então, o primeiro estágio de desenvolvimento, ele chamou de anomia. O que é anomia? É a ausência de regras. O A indica ausência, nomia indica que é uma regra, tá? Nomos é regra em grego, tá? É isso que significa a palavra anomia, ausência de regras. Então, na anomia, como é que uma pessoa se comporta? Ela não tem regras, ela não se move com algum padrão, ela se comporta simplesmente com seus desejos mais recentes, então, é uma vontade, ela não tem regra, tá? Qual é o segundo estágio de desenvolvimento do Piaget? É a heteronomia. Vejam essa palavra. Nomia quer dizer regras em grego. Hétero quer dizer diferente. Então, como é uma pessoa que se comporta com uma heteronomia moral? Bom, ela tem um respeito unilateral pela regra e pelo outro. E ela acredita que as regras sempre existiram, que elas não podem ser modificadas. Então, as coisas estão dadas, as regras estão dadas, ela não pode fazer nada contra isso, ela precisa obedecer.
Esse é o segundo estágio de desenvolvimento moral. O terceiro estágio, mais elevado, é o estágio da autonomia. Quando uma pessoa tem autonomia, ela tem a capacidade de dar ordens para si mesma, de governar a si mesma, e ela sabe que as regras elas podem ser mudadas, porque ela pensa que as regras são uma convenção entre todas as pessoas. Então, se uma pessoa quiser mudar uma regra e a outra aceitar, isso é válido, porque a regra não é um Deus que eu vou cultivar como se fosse a solução para tudo, ou como o último caminho. Não, a regra é uma coisa que existe para que as nossas relações possam funcionar. Uma pessoa autônoma, ela entende que respeitar o outro é uma questão também de respeitar a si mesmos, porque a regra do respeito é para que a gente possa ser saudável e ser feliz com as nossas interações, tá? Então, essa é a teoria de Jean Piaget. Alguém tem alguma questão sobre o Piaget? Uma pergunta até agora? Não, não nenhum. Legal. Vamos, então, conhecer a teoria da personalidade de Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, pode chamar ele também de Lourenço Kohlberg, não tem problema na pronúncia do nome dele, tá? Não é essa a questão. Ele foi um psicólogo estadunidense que aprendeu também com o Piaget, então ele aprofunda as pesquisas do Piaget, só que ele tem uma inovação. Ele coloca uma nova nomenclatura para essas convenções em relação às regras da sociedade. E, da mesma forma que o Piaget, esses estágios, eles são hierárquicos, só que eles não são hierarquias de, uma pessoa menos desenvolvida. É só uma hierarquia em relação ao tempo, então não tem um valor sobre isso como o Piaget tem. O Piaget está muito ligado à biologia, então ele coloca essa hierarquia moral mesmo. O Kohlberg, não. Tem uma hierarquia cronológica. Então, a pessoa simplesmente vai desenvolvendo ao longo do tempo de vida dela. Tá, esse é o Kohlberg. Qual é, então, a teoria da personalidade do Lawrence Kohlberg? Coloquei essa tabela aqui, tá? Então, ele entendia que ao longo da idade, desenvolvimento da idade do ser humano, a pessoa ia passar desses estágios. Olha, ela começa no estágio pré-convencional, depois ela vai para o estágio convencional, e por fim ela termina a sua vida lá pelos 40 anos, quer dizer, termina a última etapa da sua vida, lá pelos 40 anos, porque ela vai viver muito mais ainda, nesse estágio pós-convencional. O que quer dizer o estágio pré-convencional? Bom, no estágio pré-convencional, nós temos um princípio que é reciprocidade restrita. A pessoa ela está tentando sobreviver no mundo que existem regras dadas. Todos nós nascemos num mundo que já tem regras para que a gente cumpra. E, no primeiro estágio, ainda no nível pré-convencional, a pessoa ela vai se orientar para uma obediência para evitar ser punida. Então, ela vai obedecer só para não sofrer a punição por não cumprir essa regra. No segundo estágio que ele descreve, essa pessoa ela tem um alto interesse, ela é egoísta, e ela busca satisfazer os seus próprios desejos. Então, ela usa as regras para que ela possa conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Tá? Esse é o estágio pré-convencional.
No nível 3, nós já começamos uma parte do estágio convencional, porque nós estamos orientados pelos valores que estão na nossa comunidade, no nosso grupo de amigos. Então, nosso comportamento vai depender de coisas como, por exemplo, o que os meus amigos vão pensar se eu fizer isso? Vai ser merituoso? Vai ser vergonhoso? O que eles vão pensar? Uma pessoa que já está orientada pelas convenções. Agora, no quarto nível de estágio de desenvolvimento moral, essa noção de comunidade, ela se amplia para o mundo todo. Quer dizer, ela segue regras mais abstratas, como, por exemplo, a ideia de lei e a ideia de ordem social. Então, como é que essa pessoa pensa no estágio convencional? Eu vou estar quebrando alguma regra, eu vou estar desestabilizando uma sociedade que eu sei que eu sou uma parte de um todo, eu vou estar causando alguma confusão, vou estar atrapalhando a ordem. Vejam que essa pessoa que se orienta pelo nível convencional, ela quer, no fundo, se orientar por esse princípio, que é a manutenção dos valores que estão vigentes. Quer dizer, eu sigo as regras, se eu obedeço às convenções, e se eu estou dentro da lei, esses valores, eles vão me beneficiar também, tá? Agora, nós temos um último nível de desenvolvimento moral, que é orientado pelo princípio da responsabilidade solidária. Vejam, o que quer dizer responsabilidade solidária? Quer dizer que cada um de nós, como cidadão, nós temos um papel a exercer, porque nós fazemos parte de uma sociedade. E esse nosso papel é importante não só para a nossa própria vida, para a nossa própria realização, mas também para que todas as outras coisas que fazem parte do nosso mundo, e que sem elas nós não existiríamos, funcionem também. Então, vejam, é uma outra forma de entender as coisas. Aqui, nós estamos entrando aqui do nível 5, por exemplo, uma noção de contrato social entre todas as pessoas e na noção de direito. São aquelas coisas que a gente diz, você precisa me respeitar para que eu possa te respeitar também. Não coloque os seus pés dentro do território de outra pessoa. São acordos que a gente faz para que a gente possa se dar bem, tá? É isso que é o nível 5. Agora, quando nós estamos tratando de uma ética universal, nós precisamos pensar em regras que sejam válidas para todas as pessoas do mundo, independente da cor, da religião, da orientação sexual, da origem da família dela, de todas as outras coisas que fazem parte da nossa individualidade. Nós estamos pensando na humanidade como um todo, tá? Esses são 6 níveis de desenvolvimento do Lawrence Kober. Nível pré-convencional, ele está abaixo, e ele é orientado por uma reciprocidade restrita. Nível convencional, ele está uma orientação intermediária, e ele é orientado pelo princípio da manutenção dos valores vigentes. E o nível pós-convencional, ele está acima de todos os outros, ele é mais elevado moralmente, que é quando nós nos orientamos pela nossa responsabilidade solidária. Tá? Essa é a teoria da personalidade do Lawrence Kober.
Alguém tem alguma dúvida sobre a teoria do Kohlberg? Não, nenhuma dúvida. Deu pra entender bem. Legal, obrigado. Vamos prosseguir, então, para a teoria da personalidade da Carol Gilligan. É a última teoria que a gente vai ver hoje, tá? A Carol Gilligan, ela é uma filósofa feminista que está viva ainda hoje, tá? Essa teoria que nós acabamos de ver, ela foi chamada, dentro dos estudos da Carol Gilligan, como uma perspectiva masculina da justiça. Então, o que ela dizia? Que Lawrence Kohlberg cometeu um erro. O erro de excluir a experiência das mulheres. O Lawrence Kohlberg fez a sua pesquisa com 84 meninos, e nenhuma menina fazia parte da sua pesquisa. Então, esses padrões de comportamentos que nós acabamos de ver, empiricamente, nessa pesquisa científica, ele é só sobre meninos, tá? Por isso que ele é uma perspectiva masculina, que as mulheres, elas têm um desenvolvimento psicológico diferente dos meninos, diferente dos homens, que é o que ela vai chamar de uma ética do cuidado, de uma ética da não violência. Então, vejam, teoria da personalidade da perspectiva masculina. E aqui, teoria da personalidade da perspectiva feminina. Então, vejam, notem que na teoria do Kohlberg, nós estamos nos direcionando por regras abstratas, tá? Aqui, nós vamos nos orientar por raciocínios que certas pessoas vão realizar. Qual é a diferença da perspectiva masculina e da perspectiva feminina? Resumidamente, a perspectiva masculina é abstrata e ela é absoluta. Ela procura despersonificar as ações. Agora, a teoria da perspectiva feminina, ela é um raciocínio, ela é compreensiva, ela é inclusiva, e ela tende a dar uma identidade maior para essas pessoas que estão agindo. Ela se importa com quem está fazendo, tá? Então, qual é a teoria da personalidade da Carol Gilligan? Ela descreve 3 níveis de desenvolvimento moral. Cada um desses níveis tem um momento de transição em que nós passamos por crises, nós mudamos quem nós somos e começamos a ter uma nova visão de nós mesmos e do mundo. O primeiro nível, ele é uma orientação para a sobrevivência individual. Quer dizer, se eu estou no primeiro nível, eu só estou querendo solucionar as minhas necessidades básicas, como habitação, fome, sede, afeto e outras necessidades básicas. Antes de mudar para o segundo nível, eu tenho uma transição. Nessa transição, eu vou começar a me entender mais como uma pessoa egocêntrica, porque eu penso em algumas responsabilidades que eu devo cumprir. Então, eu tenho uma conexão, uma responsabilidade com os outros, por coisas que me interessam, tá? Mas eu não estou só fechado no meu próprio mundo. Já tem uma diferença. Agora, no segundo nível, nós começamos a pensar em agir com bondade, nós entendemos isso como se fosse um sacrifício de nós mesmos. Então, toda vez que eu faço uma coisa boa para alguém,
aqui nesse nível 2, eu estou fazendo um sacrifício de mim mesmo, porque eu queria estar fazendo outra coisa, uma coisa boa para mim, mas eu estou fazendo essa coisa boa para essa outra pessoa porque eu quero que ela me aceite, eu quero que meu grupo me veja com bons olhos, tá? Esse é o nível 2 de desenvolvimento moral. Antes de chegar no nível 3, que é o princípio de filosofia feminista, do cuidado e da não violência, nós temos uma transição. É quando eu começo a entender a minha bondade, não como um sacrifício do meu tempo. Ah, vocês estão desperdiçando o meu tempo. Não. Eu começo a pensar que eu devo agir com bondade porque eu quero fazer com que a minha vida seja verdadeira. Eu preciso ter honestidade, eu preciso ter sinceridade com as coisas que eu faço. Vejam, tem uma diferença. Eu não estou negando a mim mesmo, eu estou afirmando a mim mesmo agora. E nessa transição do nível 2 para o último nível, eu também começo a comparar os meus valores pessoais com os valores dos outros. Então, eu começo a ver quem eu sou através dos olhos das pessoas. Quer dizer, será que as pessoas estão vendo que eu sou honesto, que eu estou fazendo tudo certinho, e que eu estou sendo gentil, e que eu estou sendo legal? Eu começo a me comparar com as outras pessoas para ver quanto nós podemos ser diferentes nos nossos valores. Bom, e no nível 3, nós começamos a pensar tudo que a gente faz com o seguinte princípio: eu não posso agredir as outras pessoas, eu não posso prejudicar as outras pessoas. Esse é o princípio máximo desse estágio de desenvolvimento moral. É quando eu penso na outra pessoa com sentimento de solidariedade. Eu consigo estabelecer empatia e tentar ajudar nas coisas que ela precisa, tentar ver quais coisas são legais para ela também, entender eu mesmo como parte de uma humanidade inteira. Tem, tem alguns depoimentos que são os seguintes: se todo mundo fizesse um pouquinho de bem, o mundo estaria muito melhor. É um princípio de solidariedade. Alguém diz isso. Alguma dúvida sobre a teoria da personalidade da Carol Gilligan? Também não. Tá legal. Vamos então para a tarefa dessa aula. Bom, a tarefa da aula de hoje, ela tem um grande espaço em branco, que é de propósito, tá? Aqui vocês vão desenhar um mapa dos valores de vocês. Eu deixei em branco para que vocês possam ser livres quando estiverem pensando em quem vocês são, tá? Vocês podem usar linhas, setas, palavras em diferentes cores, podem colocar todas as coisas que vocês gostam, as coisas que vocês não gostam, de forma bem pessoal mesmo, tá? Então, vocês vão fazer a leitura dos roteiros e vão tentar descrever quem vocês são, quais são os seus valores. A atividade é basicamente essa, tá? E tem aqui na orientação vocês distinguirem entre os valores centrais e os valores periféricos. Não tem segredo, a atividade é essa, tá? Eu já comecei a devolver as atividades de filosofia,
tá? Logo vocês vão receber uma notificação, tá? Mas já começou. Eu tenho 270 alunos e vocês são muito legais, vocês aprendem bastante coisas, tá? Então não deixem de mandar. Bom, como final da aula, tem uma coisa muito importante que eu peço que vocês se encontrarem com algum colega de vocês por aí, alguém perdido no mundo, são as tarefas do centro de mídias, tá? As tarefas do centro de mídias, elas contam como presença obrigatória. Na escola, vocês têm uma avaliação dos trabalhos que vocês fizeram, tudo mais, coisas mais ricas, mas vocês precisam fazer aquelas questões alternativas do centro de mídias, tá? E todos os roteiros são aceitos até o dia 30 de abril. Então, ainda há tempo. Fiquem à vontade, vocês querem compartilhar as aprendizagens, querem fazer alguma pergunta, entrevista, fiquem à vontade. A sala de aula é de vocês, tá? Não, ninguém? Legal. Não. Obrigado por vocês estarem aqui na aula, tá? Eu vou publicar no YouTube para que todas as outras pessoas possam ter acesso. Então é isso, um abraço, tá? Vocês são muito importantes e mal feito, feito. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.